Olá, Jasna, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Regina? E você? Eu estou ótima, estou muito feliz. Sabe por quê? Porque você está aqui. Seja muito bem-vindo a este momento especial preparado para você, pai, professor, coordenador de escola sabatina. Nós teremos a nossa trimestral com o conteúdo do primeiro trimestre de 2021. E tem muita coisa legal por aqui. Não é mesmo, Jasna? É verdade, tem muita coisa legal, mas mais uma vez queremos dar as boas-vindas para você. E especialmente para você, professor, queremos lembrar da importância que tem o manual, o auxiliar da Escola Sabatina. Como é importante você, professor, tirar um tempo para ler com antecedência. E dentro dele tem um momento muito especial que a gente precisa fazer com os pais. E nós queremos falar um momento desse daqui, ó. Antes de iniciar a escola sabatina, tirar um tempinho para reforçar com os pais algumas situações, algo que deve acontecer em cada família. Uma delas é o culto familiar. E nesse momento com os pais, certo? Ter um feedback, dar palavras de ânimo, de incentivo, nós também devemos lembrar da importância do culto familiar em casa. Temos aqui uma cesta como sugestão, onde nela se guarda tudo aquilo que a gente precisa ter, certo? De leitura para os pais, para fazer o culto familiar com as crianças. Então, tudo isso, ressaltar para eles que cada família precisa ter um local específico onde possa manter o culto familiar para se desenvolver. Outra coisa que deve ser trabalhado com os pais nesse momento é que desde pequenas as crianças precisam ter uma mochila ou uma bolsa para levar seu material para a igreja. Tem um exemplo aqui de patchwork, mas também essas mochilas para menino, para menina. E dentro dessa mochila estão as orientações para os pais daquilo que eles precisam levar para a igreja. O que devem levar nessa mochila para a igreja? Né? Bíblias, né? Livros, né? E todo tipo de coisa que possa ajudar a concentração, manter a concentração da criança, porque elas são pequenas, mas que elas devem aprender, que devem ter um local ou algo para ela transportar esse material para a igreja. Esse momento dos pais a gente deve usar para reforçar essas questões que são tão básicas e importantes com as crianças. Depois, certo, desse momento tão especial, nós temos as atividades preparatórias. E para isso, Regina, que sugestão nós temos? Nós temos sugestões relacionadas às histórias bíblicas, porque o momento de atividades prévias acontece quando? 15 minutos antes de iniciar a escola sabatina. Você pode pensar assim, mas tem crianças que não chegam cedo. Se nós começarmos a nos preparar para este momento, avisar os pais, existe essa possibilidade. Talvez você ainda esteja em casa, mas também é interessante que você tenha esse momento com o seu filho na sua casa. Nesse trimestre, nós teremos 3 histórias. A história de Zaqueu, a história de Jesus criança e também a história do grande desfile. Então, nós sabemos que Jesus ele era ajudante. Por que nesse momento não usarmos ferramentas para que as crianças possam se familiarizar com as atividades que Jesus executava na marcenaria junto com o seu pai? Outra sugestão para esse momento de atividades prévias pode ser também panelinhas, brinquedos que as crianças têm em casa, elas podem nesse momento estar utilizando, porque Jesus, quando criança, era ajudante. Ela pode manusear, brincar, enxugar a louça. Então, é importante você sempre usar atividades relacionadas ao conteúdo da lição mensal. Outra coisa, nesse momento, também é importante, talvez você tenha aí na sua casa ou na sala da escola sabatina alguns animais. As crianças amam animais, então você pode montar uma cestinha com os animais, depois lembrá-la que ela precisa guardar, ok? E depois desse momento, nós temos algo muito especial. O que é, Jasna? Bom,
chega o momento, certo, de dar as boas-vindas para todas as crianças que estão nessa manhã na classe da Escola Sabatina do Rol do Berço. Né? Se puder abraçar, dar um sorriso, elas se sintam alegres e felizes de estar em nosso meio nessa manhã. Depois desse momento das boas-vindas, nós temos outro momento muito especial, o momento do cantinho de oração. E aí, Regina, qual que é a sugestão? Olá, esse momento é tão especial para a criança, sabe por quê? Porque a criança, ela tem um relacionamento muito forte com Deus. Elas são espirituais e religiosas por natureza e elas têm crenças fundamentadas. Então, quando você diz que Jesus vai responder, é o momento em que a criança pode levar o pedido dela até Jesus. Então, a nossa sugestão é que você use um Jesus como esse que nós temos, que é um boneco, mas você pode usar o Jesus de feltro que você tem aí na sua igreja ou na sua casa. Você pode usar bonecos, crianças orando, mas nós temos esse material também em feltro. Aí você pode pensar assim, ah, mas eu não tenho nem em feltro nem em boneco. Mas você pode imprimir e montar um cantinho. O importante é que você monte esse cantinho, esse momento de oração. E aí, nesse momento, as crianças vão cantar e virão apresentar o seu pedido ou agradecimento ao Senhor. Tenha sempre também uma Bíblia, leia um pequeno versinho relacionado a esse momento de oração, ok? Bom, outra parte importante na nossa Escola Sabatina é as ofertas. Esse trimestre, as ofertas são destinadas para a divisão euroasiática. E um dos países que vai ser beneficiado com as ofertas é a Rússia. Por isso, uma sugestão é uma boneca russa grudada em um coletor de ofertas. Outra sugestão que nós temos também para as crianças levarem sua oferta, dá para cada pai um saquinho para que eles não fiquem mexendo com dinheiro. E nesses saquinhos eles podem colocar a sua oferta, para que eles, certo, possam entregar, certo, na salva, onde vai ser coletada a oferta. Mas também tem outro momento importante, né? É o momento de fazer notar as visitas, aquelas crianças que estão chegando à nossa classe da Escola Sabatina, que estão vindo pela primeira vez, ou aquelas crianças que não são membros, mas aparecem em nossa classe. Que sugestão nós temos para essas visitas, Regina? Olha só, nesse momento das visitas, as crianças ficam eufóricas, especialmente quando elas levam seus amiguinhos. Então é um momento que você, claro, já sabe, vai trazer essa criança à frente, você pode entregar lápis decorados, esse é com passarinho, borboleta, crianças gostam muito de animaizinhos, insetos. Outra sugestão, aqui é bem simples de fazer em EVA, você pode usar a sua criatividade e sempre tem uma irmã que gosta de fazer artesanato. Outra sugestão para o momento da visita, que tal fantoches de animais? Crianças gostam de animais, fácil de confeccionar, super rápido. Temos aqui o ursinho e o leão. Mas existe outro momento que é muito importante, é importante nós conversarmos com os pais para que as crianças tenham a oferta de gratidão para esse momento, que é o momento do aniversariante. E olha só, nós montamos um quadro com cupcakes, né? Os bolinhos, e aí, à medida que a criança vai fazendo aniversário, você vai inserir o nome do aniversariante aqui. E como sugestão de presente, pequenos dedoches confeccionados em feltro e EVA, para que você possa presentear a criança e os pais poderão contar a história para eles, ok? Uma sacolinha com 5 ou 6 personagens bíblicos com dedoches para a história. Outra coisa, você percebeu que nesse trimestre as nossas atividades prévias, elas envolvem pequenos instrumentos, utensílios domésticos, ferramentas, também tem as atividades
do momento do louvor, que pode ser instrumentos musicais infantis. Mas assim, como que essa criança vai ficar com tudo isso na mão? Se eles são pequenos ou um pouco maiores, o que pode facilitar? Preparar uma sacolinha para esse momento. Essa sacolinha, ela pode ser de feltro. Essa daqui, ela não é costurada, ela é toda colada, ok? O que facilita o preparo. Aí você pensa assim, ah, mas eu não sei costurar. Aqui tem uma opção. Ah, eu não tenho feltro, fica caro. Por que não confeccionar em EVA, ok? E se alguém sabe costurar, você compra tecidos, faz um saquinho. Olha só, esse aqui é um saquinho para que coloque todos os utensílios. Quando a criança chega na escola sabatina, já pode ser entregue para ela e ao longo dos momentos já está tudo ali para ela utilizar. Outra opção para a sacolinha seria também de animal, confeccionada em feltro, é uma girafinha. Você faz diferentes animais para que possa entregar. Então, tudo isso facilita o seu momento, em vez de você ficar pegando por etapas, já está tudo ali na sacolinha. Outra sugestão que nós temos é para incentivo de decorar o verso áureo. O pai, nesse momento, tem um papel muito importante. Incentivar o filho, certo, para decorar o verso áureo. E uma sugestão, certo, é esse porta-lápis, né, de cera. À medida que eles vão decorando, certo, eles vão recebendo o lápis de cera, vão colocando e no final do trimestre, certo, eles levam seu estojo, menino e menina, certo, com todos os lápis de cera. Ou de repente, outra sugestão, certo, para premiar, presentear aquelas crianças que decoraram seu verso, que tal uma capa de lição feita de EVA, certo, com o nome dele todo personalizado, ou de repente uma bolsinha, certo, diferente, também é feito com EVA, para ele levar sua lição de escola sabatina para a igreja. Continuando então, querido professor e querido pai, chegou o momento mais importante da escola sabatina. Por que o momento mais importante? Porque é o momento que a gente vai estudar, vai apresentar a história do mês. Então, essa ambientação aqui é de uma casa, do interior de uma casa, da Galileia, da Palestina, certo, dos tempos de Jesus, porque a história fala de um ajudante feliz. E o verso áureo dessa lição está em Lucas capítulo 2, verso 51, que diz: Jesus era obediente. Então, através dessa história, todo mês de janeiro, a gente vai ensinar às crianças, a nossos filhos, certo, como é bom ser um ajudante feliz, porque Jesus era. Reforço mais uma vez, querido professor, a importância que tem o auxiliar de escola sabatina, de você preparar, de você tirar um tempo para estudar e preparar cada momento, porque a escola sabatina, o momento que a gente apresenta a palavra de Deus para as crianças, é de extrema importância. Lembrando, certo, a menção que nós fizemos do saquinho. Então, quando chega na escola sabatina, a sugestão que a gente deu é que se entregue para cada pai o saquinho com tudo aquilo que a gente vai usar, desde o momento do louvor até o momento do estudo da lição. Então, no momento do louvor pode ter instrumentos musicais, como vai ter também certo momento que a gente pode falar para as crianças que elas podem ser um ajudante feliz, né? Também para ajudar a ensinar a eles, certo, reforçar que precisam ajudar os pais guardando seus brinquedos. E algo que não pode faltar, certo, é o momento do estudo da Bíblia. E cada criança receber, certo, uma Bíblia do feltro. E nessa história, certo, a gente vai ver, vai precisar de Maria, José, os pais de Jesus, e o Jesus que é o ajudante feliz. Brinquedos, coisas que eles podem utilizar para a sua idade, certo? Rodos, vassoura, pá, um brinquedo, pode ser um fogão, uma cozinha, aqui tem uma mesa de passar, mas tudo isso tem que ter relação com a história bíblica, certo? De Jesus, que era um ajudante feliz, e como eles podem ser também um ajudante feliz, tá? O que você vai reforçar dentro do Elo da Graça, e nessa lição, todo mês de janeiro, é o serviço.
tá? Então, querido professor, é a sugestão de ambiente que você pode usar para essa lição e os objetos, todos esses que estão aqui, vão ajudar você a desenvolver melhor essa história para que as crianças aprendam. Nós chegamos ao mês de fevereiro, a nossa segunda história. E nessa história nós vamos enfatizar a graça do Senhor Jesus. Zaqueu era um homem pecador e as crianças vão perceber que Jesus o amava independente dos seus pecados. Mesmo ele sendo ladrão, corrupto, Jesus o amava. Você pode utilizar essa Bíblia em todas as histórias. Nessa Bíblia nós sempre vamos enfatizar nessa história a graça do Senhor Jesus, o interesse dele em salvar as pessoas. Você está percebendo aqui essa decoração, a decoração que nós vamos usar todo mês de fevereiro. Uma opção é você usar em tecido, se tem alguém que tem essa habilidade, você pode fazer as árvores em tecido, às vezes você tem feltro aí na sua igreja, você poderá utilizar flores muito verde. Existe também a possibilidade de você reciclar. Nesse trimestre nós usamos muito nessa história vários materiais reciclados. Aqui você vê uma caixa de ar-condicionado que ela foi coberta com tecido estilo pedra, tijolo. As portas, elas são de papel pardo, desenhadas e pintadas com um lápis de cor que nós temos em casa, então o custo é praticamente zero, né? Nós temos essa outra opção para contar a história e essa opção também é uma caixa. Essa caixa foi desenhada, ela foi pintada com lápis de cor, utilizado canetinha. Aqui em cima existem as paredes do lado externo, ok? E essa caixa, ela tem algo muito especial. Talvez a sala da sua escola sabatina seja pequena ou você quer fazer em casa, você pode utilizar essa caixa e guardar também depois recursos utilizados que você usa para contar a história ou para o momento do culto ou da escola sabatina que você faz com a criança. Outro detalhe desta caixa para a história de Zaqueu são as escadas. Zaqueu era baixinho, então ele precisava de uma escada para subir no terraço da sua casa. E aqui foi confeccionado com caixas de sabão em pó, ok? Um passo coberto com craft, papel craft, caixa. E para os personagens, olha só que proposta legal. Nós utilizamos garrafas de leite. Pode ser garrafa de leite, garrafa de suco concentrado, a garrafa que você tiver. Se você quiser maior, refrigerantes, então você precisa de EVA nas cores nude, bege e preto, manta acrílica e olha só, retalhos de tecido para confeccionar a roupa e caneta permanente. Muito rápido e prático e você pode, inclusive, se você não tem espaço, guardar os personagens depois na caixa. Temos a outra opção de uma árvore confeccionada em tecido, olha só, tridimensional, as crianças vão se apaixonar, ok? Ela foi foi preenchida com manta siliconada e o pequeno Zaqueu está em cima dela, porque ele precisava enxergar a Jesus, ele precisava vê-lo. E aí aqui você coloca o pequeno Zaqueu, a gente pode deixar as crianças participarem deste momento da história. Nesse cenário nós podemos também colocar poço, nós temos a primeira opção desse confeccionado, usamos uma lata de leite em pó, coberta também com tecido com motivos de pedra, aí palitos de churrasco cobertos com papel craft e papel micro-ondulado para fazer o telhado. Olha só, bem típico dos poços da época. A outra opção que nós teríamos para poço seria uma lata de Neston, ok? Neston, Mucilon, que você pode utilizar. A gente pede doação. Então aqui você vê uma proposta bem legal, com recursos financeiros bem baixos que todos nós podemos ter, ok? A outra opção também reciclada, um papelão,
ok? Coberto com feltro, retalhos de tecidos que você tem aí na sua casa. E aí aqui várias casinhas pequenas e a casa de Zaqueu, porque ele era um homem muito rico, então a casa dele era muito grande. Mas esse homem rico sabia que ele estava fazendo coisas que deixavam as pessoas tristes. E um dia ele ouviu falar de Jesus. E aí aqui nesse outro lado está o cenário da árvore, Jesus e a multidão confeccionado com retalhos de feltro. E aí o pequeno Zaqueu, mas ele era tão baixinho, ele não conseguia subir. E aí ele não conseguia ver a Jesus. Como que ele faria para ver a Jesus? Apenas subindo na árvore. E foi o que ele fez. Confeccionado em feltro esse Zaqueu. E aqui, gente, foi utilizado um pedacinho de pasta onde nós guardamos o documento. Esse aqui é bem velho, peguei um pedacinho, colei, e aí você recorta esse cenário para que Zaqueu ele possa deslizar, ok? E aí ele sobe na árvore. Esse é o nosso Zaqueu. E nós salientamos a graça nessa lição. O nosso verso áureo fala o quanto Deus nos ama, que Deus é amor. Então, quando Zaqueu se encontrou com Jesus, houve salvação na sua casa. Isso que nós precisamos salientar, deixar claro para as nossas crianças de que com Jesus haverá salvação na nossa casa. Que momento especial, hein? Mas está na hora de terminar, foi muito especial. E nós chegamos à última história. Qual é a última história desse trimestre, Jasna? Verdade, Regina. A última história do trimestre, que vai ser no mês de março, é a história do grande desfile. Né? Lembrando, certo, que temos que mostrar para as crianças que essa história está na Bíblia. E o ambiente, mais uma vez, você vai poder perceber que não se gastou muito dinheiro com ele. Aqueles bonecos que nós usamos na história, nas outras histórias, estão aqui. Um fundo que representa, certo, o muro de Jerusalém. E nessa história se destaca que só Jesus é digno de adoração. É uma das poucas histórias, em realidade a única história na Bíblia que Jesus permite ser adorado. Ele, certo, entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, e todos os discípulos, todas as pessoas, certo, dando louvores, jogando suas capas, seus mantos no chão para que Jesus passe por sobre ele, usando, certo, essas ramas de palmeiras para dar hossanas a Jesus. Tá? Você pode usar um burrinho como esse, ou você pode também, certa sugestão, comprar um barato naquelas lojas de R$3, você encontra já com rodinha para mostrar para as crianças. Pode também fazer alguns com feltro, olha, tudo mais trabalhado, com um manto, certo, para Jesus, certo, se sentar. E também tem esse outro modelo aqui, muito bem feito, caprichado também. Você só coloca o pauzinho, encaixa aqui a cabecinha, e você pode usar para contar a história do grande desfile, que é a última história do trimestre. Toda a história do mês de março fala do grande desfile. E o verso para decorar, certo, Cantem ao Senhor, que está em Salmos 98, capítulo 1. Essa é a história, a última história do trimestre, Regina. Que especial, né? Nós começamos num momento de serviço. Quando nós amamos a Jesus, nós servimos as pessoas. As nossas crianças precisam entender o serviço, a graça e a adoração. Este momento, adorar ao Senhor por quê? Adorar ao Senhor pelos presentes que Ele nos dá. Quais são esses presentes? Esses presentes podem ser os brinquedos, presentes a mamãe e o papai, a casa que nós moramos. Adorar a Deus existe vários motivos. Então as nossas crianças precisam compreender que primeiro nós servimos, nós experimentamos a graça e aí adoramos essa graça, adoramos a Deus como gratidão por essa graça. Que você, professor, que você, pai,
possa viver essa experiência. Porque quando nós, adultos, vivemos essa experiência, fica muito mais fácil para que os nossos filhos, as nossas crianças, experimentem esse amor extraordinário de Jesus. Obrigada por ter estado aqui conosco e que Deus possa te abençoar nesse próximo trimestre. Que você possa fazer o extraordinário. E sabe quando acontece o extraordinário? Quando nós ouvimos, quando nós aprendemos e quando nós praticamos. Que em Jesus, por meio dele, você possa fazer proezas aí aonde você está. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de te servir, pelo privilégio de ensinar as nossas crianças. Abençoe, Senhor, cada pai que esteve aqui conosco, cada professor, cada coordenador, e que eles tenham a certeza de que o Senhor é aquele que vai à frente, orientando, trazendo sabedoria, dando criatividade, que ele possa fazer o melhor para te honrar, para glorificar o teu nome e para que ele possa ser o caminho para deixar os pequeninos conhecer ao Senhor Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém.